Vamos lá. Aqui é a mesa, não é isso? Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes para a auditora fiscal Maria Lúcia Fatorelli, fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida, a quem convido para ocupar o lugar de honra nesta mesa. Dá para Adriano, dá para mim, que eu não vou fazer Adriano. Convidar para a mesa também deputado estadual Eliomar Coelho. Dr. José Antônio Luterbar Soares, presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro. A companheira Maria Bárbara da Costa, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Dr. Sérgio Rodrigues de Abreu, diretor parlamentar, auditor fiscal do Sindicato dos Fiscais da Receita Federal. Chamar a professora Maria Luísa Tambellini, da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Chamar também o professor Leon Aires de Melo Pacheco, coordenador do Núcleo da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Dizer inicialmente a todos que é muito difícil organizar a mesa, porque são muitos os presentes que necessariamente poderiam também ou estariam compondo a nossa mesa. Eu sempre procuro brincar dizendo: aqui é uma mesa redonda, não é possível mais invocar o rei Arthur, que todos se considerem aqui na mesa. Então vamos de pé, ouvir o hino nacional, será executado pela banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, deixando desde já o nosso agradecimento, porque sempre é uma forma de abrilhantar as nossas solenidades. E a causa abraçada por Maria Lúcia Fatorelli tem a ver com a soberania nacional, e as organizações militares sempre também manifestam esse compromisso. Gigante pela própria natureza, exerce força e parte do outro, e o teu primeiro espelho essa beleza, terra dourada,
outras mil a estudar de sua malha. Meus filhos desde escolas, eternamente desse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, figuras obras do florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, trouxe a terra, mais a riba, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos mortos têm mais vida, nossa vida intensiva mais amor. Pátria amada, terra salvação, trazes de amor eterno, seja tudo, barulho seja ventilado, resíduo ventilado desta flor, a luz do passado, as serves da justiça toda forte, terás tudo que eu não posso a luz, entende quem te adora e adora a morte. Outras duas cidades são pátria amada, os filhos desse sol Eliomar, vou passar primeiro para você. Você fala, claro, porque eu vou perguntar na mesa, tem quando dá tempo. Eu perguntar na mesa quem vai fazer uso da palavra. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e iniciar a nossa homenagem à doutora Maria Lúcia Fatorelli, passando a palavra para um companheiro de luta, contemporâneo, inclusive de faixa etária, que é o deputado Eliomar Coelho, aqui do meu lado, que tem sempre expressa a compreensão da importância dessa causa. Então, deputado Eliomar Coelho. Nobre deputado Paulo Ramos, que preside os trabalhos desta sessão, nobre convidada Fatorelli, especialista no assunto que será abordado hoje, a questão da dívida pública. Isto daí é de uma importância fundamental, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos onde parece, como eu sempre falo, totalmente desbussolados. Não se tem rumo, não se tem referência, não se tem noção do que poderá vir a acontecer amanhã ou depois de amanhã. Eu sempre falo, não há quem tenha a condição hoje em dia de prever o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, infelizmente, dado a velocidade de como as mudanças dos acontecimentos vêm no dia a dia. De maneira que eu acho que, de qualquer maneira, a sabedoria da Fatorelli, o que ela vai passar para nós, com certeza todos nós vamos sair daqui enriquecidos. Enriquecidos em relação àquilo que ela vai passar para a gente, que é a verdade, o que também parece que está em desuso nos dias atuais, mas ainda bem que nós temos, Fatorelli, ainda temos aí ainda algumas pessoas onde a gente possa realmente ouvir, se deliciar com a franqueza, com a verdade, com
o grau de excelência da informação que nos é passada. De maneira que nós só queremos dar boas-vindas, né? Dar boas-vindas a todos e todas aqui presentes e dizer que esta casa se sente honrada exatamente com o que nós vamos assistir, uma exposição com brilhantismo, uma exposição onde, para encerrar, reafirmando que todos nós vamos sair enriquecidos daqui. Obrigado, Leomar. Anunciar as presenças. Primeiro, Ramon Carreira, diretor-geral do Sindijustiça e do Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Temos aqui a presença de vários representantes dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e há uma compreensão em relação às dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado do Rio de Janeiro, que, paralelamente a problemas de gestão e responsabilidades das mais diversas, o tema dívida pública guarda também uma vinculação com a causa. Então, muito obrigado. Nesse momento em que temos quase 200 mil servidores públicos sem receber a sua remuneração, seus proventos e pensões desde abril, é uma situação realmente muito dramática. Aqui é Hélio de Assis, Frente Popular Getulista. É importante, e o Ailton Matos também, a Frente Popular Getulista, numa fase em que a era Vargas está sendo aí contestada, especialmente em relação aos direitos dos trabalhadores e à Previdência Social. É importante porque Getúlio Vargas teve um compromisso com a soberania nacional. Tem aí um histórico, né, muito grande da contribuição da era Vargas para os dias de hoje e para a construção de um projeto nacional. É Maria Bárbara da Costa, central do sindicato, está aqui na mesa. Desculpe, está aqui. É doutora Suzane Andrade, presidente da Comissão da Previdência Social da OAB. Luiz Albuquerque, presidente Samaúma, Consultoria Empresarial Limitada, que veio do Amazonas, está aqui conosco. João Ricardo, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Resseguro, dizer que o IRB foi criado em 1939 por Getúlio Vargas, exatamente para evitar a evasão de divisas a partir do resseguro. Lá na sede do IRB tem um busto do Getúlio Vargas em frente ao gabinete, né, da presidência, sabendo o que vem sendo feito com o nosso IRB, exatamente para retirar do IRB as suas verdadeiras finalidades. Então, muito obrigado pela presença. Arildo Rebelo, secretário do Sindicato Central dos Sindicatos Brasileiros, já aqui representado na mesa. Leôncio de Queiroz Maia, conselheiro Casa da América Latina, que também, na Casa da América Latina, é umas trincheiras de resistência, né, da América Latina, na defesa dos povos. Tá, já tirei. Wellington Leonardo da Silva, Conselho Federal de Economia. Marcos Roberto Freitas, coordenador-geral, FAETEC MUSP. Eliette, os amigos de 68 e Casa da América Latina. Eliette está ali, de rosa, né? Uma grande lutadora, companheira que vem, né, de uma fase da luta que exigiu grandes sacrifícios, e Eliette representa aqueles que se submeteram a todos os sacrifícios, mas que perseveram ainda, né, acreditando na construção da verdadeira democracia. Eduardo Novaes,
Movimento Nacional de Direitos Humanos, Rio de Janeiro. Está aqui na mesa. Luiz Carlos Vieira Toledo, companheiro da região serrana, mas também companheiro da Polícia Militar. Maria do Socorro Setúbal Ferreira, intersindical do PSOL, muito obrigado. Camila Simões, Diretório Municipal do PSOL, também aqui do nosso Rio de Janeiro. Hilda Saldanha Torres, Auditoria da Dívida Núcleo do Rio de Janeiro. Também Zenite Silva Teles, militante do Núcleo. Mariângela de Oliveira Trindade, Sindicato dos Trabalhadores em Resseguros. Mariana Amaral, Auditoria da Dívida Núcleo Rio de Janeiro. Ari Girota, Sindicato Saneamento de Niterói, muito obrigado. Uma luta grande contra a privatização da SEDAI. Está aqui representando essa bandeira, né, que ainda está sendo empunhada por muitos e acreditamos que vamos conseguir impedir a privatização da SEDAI, não obstante os primeiros passos terem sido dados nesse sentido, né? O desmonte do Estado brasileiro vem seguindo a passos largos ainda nos dias de hoje. Bom, depois deixa eu... Bom, então agora passar a palavra para Maria Bárbara da Costa, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Bom dia a todas e a todos. Em nome da Central dos Sindicatos Brasileiros, não poderia deixar de estar aqui prestigiando a auditora fiscal, a doutora Maria Lúcia Fatorelli, em especial ao deputado Paulo Ramos, que é o parlamentar que não é só por estar no Conselho da Comissão de Trabalho, mas é um parlamentar, dentre tantos outros, não desmistificando nem os demais, mas que está sempre à frente à luta dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E nada mais justo do que essa homenagem à doutora Maria Lúcia Fatorelli. Tenho certeza que todos nós que aqui iremos hoje ouvi-la, prestigiá-la, sairemos daqui muito melhor do que nós chegamos aqui, porque cada palestra que eu assisto, eu chego à conclusão que nós, aonde ela está, nós deveremos estar, porque é um aprendizado assim, imensamente para todos nós. E neste momento, onde a grande falácia sobre a Previdência Social, temos nós, enquanto representantes de classe trabalhadora, do movimento social, tentar juntamente com um parlamentar que tem um compromisso com o trabalhador, com a doutora Maria Lúcia Fatorelli, que vem a cada dia tentando passar para todos nós a desmistificação do déficit da Previdência Social. Isso nós também temos que fazer a máxima culpa, nós do movimento sindical, que ficamos muito tempo deitados eternamente e com a boca escancarada esperando a morte chegar da Previdência. Então nós também temos que fazer a nossa culpa, porque nós do movimento sindical também ficamos muito tempo calados a tudo isso. Sabíamos que isso poderia, mais cedo ou mais tarde, acontecer, mas nós também temos que fazer a nossa máxima culpa e também, a partir desse momento, e bem tardiamente, irmos para as trincheiras, para as lutas e participar mais de todos os eventos. Quando convocados, aqui estaremos nós, seja aqui na LERJ, seja nas ruas, seja onde for. Mas nós temos que estar, nós não poderemos nunca, jamais, deixar que a classe trabalhadora pague esse preço tão alto. É o que eu tinha que dizer, em nome da Central dos Sindicatos Brasileiros, em nome do presidente Antônio Neto, que é o presidente da Nacional, e eu estou presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um bom dia e parabéns, doutora Maria Lúcia Fatorelli. Anunciar também a presença do Ricardo Brant, diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Rita de Cássia, Maria de Fátima, Helena Pires, Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida aqui do Rio de Janeiro, Helena Borges, repórter, eu tenho que ler aqui o meu inglês, né? Intercept Brasil, aqui, agradecendo também, Cláudio de Paula Manhães, assessor de imprensa, sindicatos técnicos e auxiliares em radiologia, José Luiz França, convidado, Sérgio Ricardo
está aqui um grande ambientalista, também aqui da assessoria do PSOL, Itamar Ferreira de Carvalho, da OAB, doutor Gleice Rodrigues, Auditoria Cidadã também, Daniel Ruedel, também Auditoria Cidadã, Juliette Maria Boro, Auditoria Cidadã, Djalma Pereira, Carlos Alberto Gonçalves, Lucas Henrique Bianiato, Oscar Martins, Regina Maria Libonati, Murilo Alves, grande Murilo, a Libonati também, que eu não via há muito tempo, tive a chance de reencontrar aqui. Murilo é um grande militante, né, que está sempre participando e encaminhando as lutas, né, em defesa da soberania nacional. Já coordenou, já. O Murilo é Pedro Alves, convidado, Celso Fernando Fontes, também de Carvalho, Tiago Almeida, Ana Lúcia Alves, Graça Lurgue, Aline, Luiz Fernando Tomé Moraes, presidente do Sindicato de Radiologistas. Passar a palavra para Maria Luísa Tambelini, que aqui, não é, Associação dos Docentes da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estamos acompanhando o que acontece com as nossas universidades. Universidade, a UERJ, a UENF e a UESO. A UERJ aqui, a mais antiga, aquela que representa o descaso do governo. Quer dizer, um governo que não tem a compreensão da importância do significado de uma universidade, compromisso com ensino, pesquisa e extensão, vendo aí o nosso Hospital Pedro Ernesto, Hospital Escola, fechando quase as suas portas, é ter aqui também uma representante da UERJ participando dessa nossa homenagem a Maria Lúcia Fartorelli, significa também a preservação da denúncia, mas da luta em defesa da educação pública e de boa qualidade em todos os níveis, incluindo aí o nível universitário. Muito obrigado, Tambelini. Com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputado, e mais todos os representantes dessa mesa. Eu fiquei assim, na verdade, eu não contava que eu fosse ficar fazendo parte dessa mesa, que eu tinha como uma representante, então estou ainda me preparando para ficar mais, sabendo que se eu tivesse sabido que eu ia falar uma coisa, talvez saísse melhor do que eu vou falar agora. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu gostaria muito de ter entrado pela porta da frente na Alerj. Nós, do MUSP, já fizemos uma solicitação para que essas grades fossem derrubadas e a gente ainda não tem uma resposta disso, mas a gente espera que seja favorável à liberdade. Bom, eu queria falar com a minha amiga Maria Lúcia Fartorelli, que a gente já se conhece há algum tempo, eu acompanho o trabalho dela, já fui para São Paulo, já fui em várias reuniões que teve aí para discutir essa questão, e digo para ela que eu acredito que se hoje a gente tem um lado para ficar no Brasil, a gente tem que ficar ao lado da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós precisamos fazer que esse trabalho seja disseminado de maneira muito forte pelo país, para que as pessoas não fiquem acreditando nas palavras da mídia e desses deputados, senadores, governadores, que têm um mau comportamento, estão passando para o Brasil. A gente tem que botar essa verdade que ela está falando, e isso é muito sério. Acho que a gente tem que se comprometer com esse trabalho. Estou dizendo também que, como a gente é filiado ao Andes, a gente já tem uma parceria com o trabalho da professora, não sei se ela é professora, mas da nossa homenageada, porque nós temos, assim, motivo e razão para fazer que esse contato seja eficaz. A outra coisa que eu quero dizer é que essas palavras que o deputado falou a respeito das universidades caiu assim para mim com muita felicidade, porque nós queremos fazer
uma proposta de resistência sempre, que é o que a gente está fazendo, mas também a gente tem projetos, proposituras para essa situação das universidades. A gente não está fazendo só resistência. A gente sabe que a gente precisa ter projeto para substituir aquilo que está ruim. Então, nesse sentido, eu agradeço que a gente possa também falar sobre essa questão aqui com vocês. E, no mais, a gente agora começar a se juntar para terminar fazendo alguma coisa junto a esse trabalho, com esse trabalho, para a gente disputar e vencer a tragédia na qual a gente está enfiada nesse país desde que começaram a acontecer essas crises políticas, econômicas, todas muito estranhas, que não têm a ver com a verdade. Obrigada. Obrigado. Passar a palavra agora, professor Leon Aires de Melo Pacheco, coordenador do Núcleo da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Bom dia, deputados, bom dia, Maria Lúcia Fatorelli, bom dia a todos. Se há um grande instrumento de dominação, esse instrumento é a dívida. Fazer um povo se endividar é, na verdade, escravizá-lo e desmoralizá-lo e enfraquecê-lo. O endividamento não é um instrumento que o capitalismo inventou, obviamente, mas ele usa como quase ninguém ao longo da história. O capitalismo que está vivendo suas consecutivas crises, como, por exemplo, de 1929, de 1979 e de 2008, na verdade, estão fazendo uma simulação de crise, que isso é o que o liberalismo faz, simplesmente para poder deslocar capital e acumular capital, já que o capitalismo está em crise. Foi dentro desse contexto que a crise de 1929 quebrou um monte de empresas, um monte de bancos, mas foram criadas as maiores fortunas americanas, foram naquele período. Em 2008, nós, vamos dizer, passamos exatamente pela mesma situação. Não há crise, há um movimento provocado para deslocamento do capital para as grandes corporações que têm. Atualmente, as grandes corporações, principalmente no mercado financeiro, eles têm 1,2 trilhões de dólares para comprar à vista. Para comprar à vista. Isso representa 20 vezes o PIB do mundo. 20 vezes. Se eles pegassem esse dinheiro 5 vezes apenas, conseguiria acabar com a fome, com a miséria, com todas essas mazelas da humanidade, e eles ainda continuariam ricos. Perfeito? Então, esta perversidade, que não é uma perversidade como a gente vê, como às vezes a gente fala, fulano é perverso, aquela perversidade individual, isso não é uma perversidade individual, isso é uma perversidade de um sistema que obriga quem está, na verdade, à frente dele, levar desta maneira, ok? Então, ou seja, dentro desse modelo, mesmo que a gente encontre pessoas que têm um bom coração, que estejam interessados, na verdade, em cuidar das pessoas, se estiver dentro do campo das grandes corporações, não o farão, porque o capitalismo está aí para isso mesmo, dentro da sua crise. E a nossa dívida pública nasceu e está se desenvolvendo dentro exatamente deste cenário. O Brasil, um país muito rico, perfeito, é obrigado a passar toda esta miséria, todo esse sofrimento que a população brasileira sofre. Em 1979, começou aqui no Brasil o grande acúmulo dessa dívida, o crescimento absurdo dessa dívida e uma dependência nossa que estamos experimentando até hoje em dia. Eu estou falando isso não
para poder explicar isso, porque eu acho que a maioria das pessoas conhece bem esse assunto. Mas para poder dizer que isso é um ambiente extremamente perigoso, de uma luta extremamente acirrada, e que só pessoas que têm uma coragem muito grande, como a Maria Lúcia Fatorelli, é capaz de estar à frente dessas lutas, nos ajudando a conduzir com as nossas pequenas contribuições. E o núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, da UFRJ, que foi ganho pela Maria Lúcia Fatorelli, perfeito? Está aqui para poder colaborar com todos, colaborar com movimentos e homenagear todos aqueles que estão ao lado dessa grande batalha. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o professor Dr. Sérgio Rodrigues de Abreu, diretor parlamentar, auditor fiscal aqui da Receita do Rio Federal. Quero congratular com todos os presentes. Sérgio, me permite fazer um minutinho? Só para dar uma notícia, já que o representante da SEDAI está aqui, o Procurador-Geral da República acolheu, considerando inconstitucional, a aprovação feita pela LERJ para alienar a integralidade das ações da SEDAI. A ação foi movida pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade. Pelo menos, o Procurador-Geral da República já deu razão àqueles que defendem, entendendo que a lei é inconstitucional. Então, obrigado. Desculpe, Sérgio, que eu anotei aqui. Eu anotei, eu fiquei com medo depois de eu esquecer. Alvissareira notícia, muito boa a intervenção. Dar o meu bom dia, cordial bom dia ao deputado Paulo Ramos, promotor dessa merecida homenagem, tá? E como auditor e representante do Científico Nacional, da DS Rio de Janeiro, passar as minhas congratulações, felicitações, sucesso nesse empenho que essa ativista guerreira Maria Lúcia Fatorelli vem desempenhando há vários anos, à frente desse trabalho que a sociedade brasileira tanto necessita, de pessoas aguerridas, pessoas que realmente dedicam a sua vida ou parcelam a sua vida a esta causa justa, pela sociedade brasileira e pela nação brasileira que tanto almejamos que seja frutífera, né? Que essa ação realmente dê à sociedade brasileira aquilo que ela tanto busca e aquilo que tanto merece. E congratulo a todos vocês que estão aqui nessa mesma luta, nesse mesmo empenho, né? Lutando por um país mais justo, lutando por um país mais social, lutando por um país, de fato, grande, como ele é citado no seu próprio hino. Muito obrigado. Obrigado. Passar a palavra agora para o Dr. José Antônio Luterbar Soares, presidente do Conselho Regional de Economia, Rio de Janeiro, nosso Corecon. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Paulo Ramos, deputado Iamar Coelho, velhos companheiros da rua de luta e demais membros da mesa, e principalmente a Maria Lúcia, né? Maria Lúcia, que é uma guerreira, que colaborou muito com todos os nossos movimentos. E eu queria dizer, Maria Lúcia, que dizem que os que lutam são bons. Os que lutam durante muitos anos são muito bons. E os que lutam durante toda uma vida, esses são imprescindíveis. E Maria Lúcia, você é imprescindível. Principalmente no país em que a mídia empresarial existe só para defender seus interesses, os interesses do capital, que mantém a população totalmente desinformada. Nós aqui temos alguma informação, mas a população não tem nenhuma informação. Evidentemente que não tem informação. Se tivesse informação, essa casa não estaria aqui cercada de arame farpado. Estaríamos em outro país, em outra situação. Quer dizer, o trabalho que a Maria Lúcia faz, sempre fez, é um trabalho imprescindível. E todos nós temos uma dívida muito grande. Todos os movimentos sociais têm uma dívida muito grande com a Maria Lúcia, viu, Maria Lúcia?
Essa dívida é impagável. E nós não podemos ficar dependendo só das Marias Lúcias. Nós temos que começar a lutar, começar a botar o povo na rua, que é a única maneira que a gente tem de mudar esse país. Ontem nós estávamos na OAB fazendo o lançamento do Comitê das Diretas Já do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. E lá nós discutimos o seguinte, que nós estamos fazendo direta já só para ter uma eleição direta, não. É uma eleição direta, mas com compromissos das mudanças, para defender contra as mudanças que estão querendo fazer na Previdência, na legislação trabalhista, em todos os direitos que foram duramente conquistados durante esses anos todos. Muito se fala do liberalismo americano, mas nos Estados Unidos, os trabalhadores têm direito a 40 horas de trabalho semanal desde a década de 30. E como se fala em 40 horas semanais aqui no Brasil, nós somos chamados de comunista e coisa que vale. Então, quer dizer, a economia tem jeito, a economia do Brasil tem condições de avançar, mas não avança por quê? Porque os interesses econômicos dessa oligarquia atrasada do século XIX que nós temos aqui no Brasil, ela se perpetua através de quê? Da falta de informação, do domínio da mídia empresarial. Por isso, Maria Lúcia, eu acho que pessoas como você são imprescindíveis. Obrigado. Chegou ali o Vivaldo Barbosa. E chega exatamente no momento em que eu vou anunciar a presença dos familiares da Maria Lúcia Fatorelli. Roberto Fatorelli, irmão. Gleice Fatorelli, prima. Maria Tereza Fatorelli, tia da homenageada. E Maria Luísa Fatorelli, professora da UERJ, dizendo que foi oportuna a chegada do deputado federal e constituinte Vivaldo Barbosa, porque eu me preparei rapidamente para fazer a entrega da medalha Tiradentes, mas trazendo a Constituição. E a Constituição brasileira, da qual eu também sou um dos signatários, não a que está em vigor hoje, mas a que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, que restabeleceu o monopólio do petróleo, a nacionalizar as comunicações, monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, bandeira nacional na navegação e na aviação de cabotagem. Alguns princípios que são tão caros, porque a Constituição de 5 de outubro de 88 diz no seu artigo 1º, veja bem, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí vem o número 1, o primeiro fundamento, a soberania nacional. E depois, no artigo 4º, vem: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1, independência nacional. E aí vem a dimensão da bandeira abraçada pela nossa Maria Lúcia Fatorelli, porque a dívida é, e não há nenhuma dúvida, um dos principais
fatores determinantes para o aniquilamento da soberania nacional e da independência do nosso país. A dívida tem sido responsável por sugar quase que a alma do povo brasileiro. Talvez, e olha, que vou fazer uma afirmação aqui, talvez, se os meios de comunicação que são conduzidos a partir de interesses conhecidos, todos contrários à soberania e à independência nacionais, talvez se eles se preocupassem muito mais em mobilizar a consciência nacional para o enfrentamento da dívida, talvez tanto quanto tentam dizer que enfrenta a corrupção. Quando os meios de comunicação no nosso Brasil, e eu tenho que dizer, lamentavelmente, que tem como expressão maior o Sistema Globo, que manifesta uma preocupação tão grande agora com questões ligadas à corrupção, que eles próprios promovem, talvez se abraçassem a bandeira, do enfrentamento da dívida pública, seguramente estariam dando uma contribuição muito maior. É claro que ninguém aqui está abrindo mão dos princípios ligados à ética, não é isto. Mas a grande questão que quando analisamos o orçamento da União e vemos o significado perverso de tudo aquilo que é destinado para o pagamento da dívida pública, ficamos a imaginar: existe alguma bandeira tão importante quanto esta? Como é que nós vamos sair dessa encalacrada com um país que não tem soberania, que não tem independência? Porque a dívida é algo que vai sendo administrado de modo a impedir a construção de um projeto nacional. É muito difícil. Eu tenho acompanhado várias manifestações e raro é aquele representante que tem acesso aos meios de comunicação, representante do povo brasileiro em qualquer dimensão, que faz dessa bandeira uma bandeira principal. Imaginamos que a lei de responsabilidade fiscal, apontada como um instrumento importante para a administração pública, estabelece que ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada, mas não diz salvo para o pagamento da dívida pública, com juros extorsivos. Então, minha querida Maria Lúcia Patorelli, eu conversava, vou tratar agora com alguma intimidade, porque é um ato para nós de alto significado a sua presença aqui, que não nos permite usar das expressões do parlamento, Vossa Excelência, ainda mais numa Assembleia Legislativa completamente interditada à participação popular. Estamos aqui exercendo o mandato, cercados por grades, com a Força Nacional, outros órgãos de segurança, para que o povo não tenha acesso. O povo não pode participar de decisões, como uma decisão que, por maioria, autorizou a venda das ações da SEDAI. Mas eu conversava dizendo que, e Vivaldo vai lembrar disso, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o presidente da República, o senhor José Sarney, que, aliás, assumiu a presidência da República em decorrência de uma fatalidade histórica que até hoje não foi devidamente investigada. Que eu, intimamente, não posso acreditar que um presidente da República, antes de tomar posse, seja internado num hospital como um cidadão comum e morra por diverticulite. Então, eu até hoje, quando vejo dúvidas levantadas sobre a morte de Juscelino Kubitschek, sobre a morte de Jango, eu lanço essas dúvidas também em relação à morte do Tancredo Neves. E o José Sarney, presidente da República, a quem estava reservado certamente um papel secundário na conclusão daquela transição, que hoje eu vejo, me lembro de memória, as palavras de um dos generais ditadores, general Geisel: a transição lenta, gradual e segura. Certamente
para a situação que estamos hoje. Mas o presidente José Sarney iniciou o desmonte do Estado e ainda queria a utilização das moedas podres, os títulos da dívida externa, como forma de compra ou de pagamento, especialmente de setores da economia que ainda eram mais acessíveis. E apresentamos na Assembleia Nacional Constituinte um projeto de decisão que dizia: veda no todo ou em parte e sob qualquer forma a conversão da dívida externa em capital de risco. E essa iniciativa, se não foi vitoriosa completamente, mas pelo menos foi aprovada na chamada Comissão de Sistematização e levou o Banco Central a elaborar normas de conversão da dívida, normas tão danosas aos credores da dívida que naquele período nenhuma privatização foi feita com a utilização dos títulos podres da nossa dívida externa. E aí vem a eleição de um presidente da República, depois de promulgada a Constituição, sem nenhum compromisso com o texto constitucional. Porque a Constituição de 88 preservava os setores estratégicos da economia, preservava o controle estatal ou o controle nacional. E vem um presidente da República, na primeira eleição direta depois de promulgada a Constituição, e aí eu tenho que reiterar, muitos já ouviram dizer isto, Maria Lúcia Fatorelli. O presidente Collor, um representante da ditadura, ele criou um partido político, o PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Partido que funcionou para uma eleição, que eu não chamava de PRN, eu chamava de PRM, Partido do senhor Roberto Marinho, que foi o partido político que manipulou a vontade nacional e elegeu um presidente da República na contramão de tudo aquilo que foi a conclusão da resistência ao modelo pós-64, anistia e constituinte. A anistia não foi concedida de acordo com aquilo que representaria a verdadeira anistia, beneficiando inclusive aqueles que nunca deveriam ter sido anistiados pela prática de crimes contra a humanidade, mas teve a Assembleia Nacional Constituinte, uma Constituição que Ulisses Guimarães chamou da Constituição Cidadã, mas que preservava os setores estratégicos. Vem o presidente Collor de Mello, eleito pelo partido do senhor Roberto Marinho, com o discurso do elefante branco. O Estado tinha que ser completamente desmontado. Iniciou um processo de desmonte do Estado, alienando, a começar, nossas siderúrgicas, vários. Imaginar, eu às vezes brinco e digo assim, de memória, né? Aços Piratini, Companhia Siderúrgica Tubarão, Companhia Siderúrgica Paulista, Companhia Siderúrgica do Nordeste, Companhia Siderúrgica da Amazônia, Usiminas, Açominas, a Cesita, Companhia Siderúrgica Nacional, que era uma espécie de símbolo, né? Imaginar o setor siderúrgico, que ainda era e ainda é um setor estratégico, mas o desmonte numa velocidade muito grande, sucedido que foi pelo vice-presidente da República, senhor Itamar Franco, que deu continuidade ao projeto de privatização e num golpe preparou o candidato seguinte à presidência da República, porque ninguém pode imaginar que um sociólogo seria convidado para ministro da Fazenda, a não ser para a preparação da sua candidatura à presidência da República. E vem com o plano real, vem com os argumentos que alavancaram. E no primeiro ano de governo, o sociólogo que tinha caminhado, feito uma trajetória pela corrente progressista, pela esquerda, ao assumir a presidência da República, disse: rasguem tudo que eu... Teve um presidente depois, tentando representar os trabalhadores, que disse que nunca foi socialista, mas que também chamou o senhor Henrique Meirelles para ser ministro da Fazenda, nos colocando hoje numa encalacrada muito grande, que nos dificulta, né, nesse momento, organizar uma frente capaz
de elaborar um projeto nacional com vistas ao enfrentamento das questões atuais, inclusive a dívida pública, mas também num projeto que possa desaguar em 2018, trazendo novas esperanças. Mas o senhor Fernando Henrique Cardoso, no primeiro ano de governo, ele acabou com o monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações, com a nacionalização do subsolo. Imaginar que a Vale do Rio Doce foi vendida por um preço que corresponde ao seu lucro anual. O subsolo brasileiro, que o Vivaldo lembra, né? A luta que foi na Assembleia Nacional Constituinte pela nacionalização do subsolo, uma luta muito grande, né? Me lembro que o Vivaldo, como eu, os geólogos brasileiros organizaram um mapa do Brasil com as áreas, né, do território nacional que já estavam com alvará de pesquisa e lavra deferido para empresas multinacionais, e as áreas já exploradas. E eu me lembro que eles fizeram no mapa, circundaram, e fazendo comparações. Então, a British Petroleum tinha no Brasil alvará de pesquisa e lavra, de áreas que somadas davam um território maior do que a Inglaterra. E eles fizeram várias comparações. E eu me lembro que o Vivaldo, como eu e outros, né, Salomão e outros aqui do Rio de Janeiro, quando a nacionalização do subsolo foi aprovada, saímos que nem uns bobos, carregando o mapa do Brasil pelos corredores do Congresso Nacional, para chegar depois esse vendilhão da pátria e traidor do povo, Fernando Henrique Cardoso, acabar com a nacionalização do subsolo e privatizar a Vale do Rio Doce. Então, hoje, estamos ainda sofrendo as consequências desses entreguismos, mas ao menos reconhecer que com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, o novo marco regulatório, colocando a Petrobras como operadora única, ainda sinalizou uma perspectiva de afirmação da soberania nacional. De qualquer forma, nós estamos aí com os superávites primários, objetivando o quê? Não ter investimentos e, ao mesmo tempo, pagar os juros da nossa dívida pública. Eu aprendi com Eliomar Coelho, mas aprendi lá em Realengo, né? A esperança é sempre a primeira. Ainda acreditamos na possibilidade da construção de um projeto nacional. Ainda acreditamos na resistência do povo brasileiro contra essas reformas, porque aqueles que estão capitaneando hoje as reformas do Congresso Nacional perderam 4 eleições sucessivas e perderão a 5ª, mas querem aproveitar um golpe já confirmado, que é um golpe, para concluir reformas que certamente eles não teriam a oportunidade de fazer, de acordo se porventura a vontade do povo brasileiro fosse respeitada. Então, eu quero dizer com tudo isso que tudo isso representa a nossa solenidade de hoje. Quer dizer, a Maria Lúcia Fatorelli, para todos nós, é uma espécie de símbolo, não é símbolo de resistência só. Sinaliza, diz assim, é a luz no fim do túnel. Não, ainda temos que cavar o túnel. E certamente, cavar o túnel significa não apenas valorizar essa luta liderada pela Maria Lúcia Fatorelli. É preciso mobilizar as forças nacionais, mobilizar os partidos políticos, as entidades de classe, que nós não podemos de forma alguma nos dividir dentre muitas bandeiras. É preciso selecionar quais são as principais, não abandonar as outras trincheiras. Mas se não dimensionarmos prioridades, seguramente estaremos sempre muito divididos. Então eu quero dizer a todos que nós temos aqui por vezes, Maria Lúcia, organizado solenidades. Estamos aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho. Para quem conviveu, para quem conhece, né, a luta de Barbosa Lima Sobrinho, é passar às suas mãos a medalha Tiradentes. No plenário Barbosa Lima Sobrinho, cujo nome foi dado por iniciativa também de um grande constituinte, que chegou a exercer o mandato aqui de deputado estadual, o nosso Jamil Haddad, que está entre nós só na lembrança. Então dizer, mesmo reunindo tudo isto, mesmo sendo aqui o Palácio Tiradentes,
Tiradentes, que é um símbolo da luta pela independência, pela soberania nacional. Tudo isto, talvez, ainda não represente a dimensão da sua luta. É uma honra muito grande, um orgulho muito grande ter você aqui para passar às suas mãos a medalha Tiradentes, acreditando nessa causa, acreditando nessa bandeira, e que você, com a sua liderança, será capaz de mobilizar a vontade nacional para que, a partir da negação dessa dívida, porque a auditoria não será simplesmente um instrumento de investigação. A auditoria é para comprovar que essa dívida é espúria, que já foi paga várias vezes e que é preciso ser negada, como forma de afirmação da nossa soberania. Muito obrigado. Eu vou pedir aos familiares que venham aqui, por favor, que venham aqui até a mesa, porque eu não me sinto... Deixa chegar os familiares. Eleomar, vem aqui. Vem cá, Eleomar. Deixa chegar os familiares. Deixa chegar a família. A família que sofre. A família que fica. Olha aqui, suba aqui, para ficar perto. Subam aqui, por favor. Isso, arrumar aqui direitinho. Faz uma arrumação aqui para a fotografia. Sobe, vem aqui, pode virar para lá um pouquinho. É isso, virou, só virar. Não só virar, vira para lá. Isso, vira, isso. Vê se, ó, bota o rostinho aqui, que eu vou fazer assim, ó. E aqui, ó, por aí, tá aqui também, ó. Pronto. Vira agora para lá, agora vira para lá assim. Olha ali, Eleomar que é romântico. Eleomar que é romântico. Mais espaço, ó. Pronto, Eleomar aqui. Entrega as flores. Pronto, Maria Lúcia daqui. Nossa, Isso. Eleomar é que é o romântico aqui. Só abaixar um pouquinho para foto. Pronto, capricho. Pronto, caprichou agora. Vai sair todo mundo. Ah, o diploma, né? Mas eu não estou tampando você. Não. Pronto? Ali só mais uma ali que chegou ali correndo. Pronto. Vamos lá. Obrigado. Nós vamos agora ouvir a palavra da homenageada que poderá usar a tribuna, que será melhor, Maria Lúcia. Meu irmão me salvou.
Bom dia. Bom dia a todas e todos. Deputado Paulo Ramos, o senhor não imagina a emoção com essa grande honra que está sendo para mim, para toda a minha família, para todos nós da Auditoria Cidadã, todos os meus colegas, todas as pessoas que representam aqui as entidades que colaboram, que constroem a Auditoria Cidadã. Eu quero compartilhar esse prêmio com todas as pessoas que vêm construindo essa luta há muitos anos. Vejo aqui o professor Marcos Arruda, o Murilo, a Rita, a Fátima, Julieta. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas tantos que lutam há tantos anos por essa questão e que constroem, de fato, a Auditoria Cidadã. Não é? Eu sou uma representante que, de certa forma, puxa essa luta, mas eu quero compartilhar essa homenagem com todos vocês, meus familiares, meus colegas, auditores, todas as pessoas que constroem essa luta há tantos anos, não é? Vivaldo, próprio Paulo Ramos, deputado Eliomar e tantos outros. Então fica aqui um grande agradecimento e esse compartilhamento dessa homenagem. A medalha Tiradentes tem um significado especial para mim, porque eu sou mineira também, como foi Tiradentes. E Tiradentes morreu lutando pela independência do Brasil, lutando pela nossa soberania e numa conjuntura marcada também por injustiças brutais, de vários aspectos. Mas eu queria marcar a injustiça tributária, que era o movimento, a chamada derrama, que exigia 20%, não é, do nosso ouro para ser remetido à coroa portuguesa. Seguimos fazendo a mesma luta de Tiradentes até hoje, porque até hoje não temos uma independência efetiva. Somos um país dependente, submetido aos interesses hoje do capital financeiro, especulativo, abutre, e que sangra as nossas possibilidades de desenvolvimento efetivo. A chamada dívida pública, é o principal alimento desse capital financeiro. E eles foram muito espertos de escolher a dívida para ser o veículo do roubo. Porque dívida é uma palavra muito clara para todo mundo. E dívida é uma palavra que está ligada à questão moral, não é? Quando temos uma dívida, só preocupamos em pagá-la, não é mesmo? Então, escolher a dívida pública para ser o veículo do roubo foi uma estratégia maquiavélica desse capital financeiro, especulativo, abutre, e que não tem o menor escrúpulo de derrotar um país, uma nação, um povo. Estamos assistindo isso até na Europa. Olha o que acabou de acontecer na Grécia. Não é mesmo? Então, a conjuntura na época de Tiradentes, ela está aqui ainda. É o roubo do nosso país e a questão da injustiça tributária. Como auditora fiscal, eu preciso falar nisso. Nosso país tem um sistema tributário injusto, regressivo. Estudo do IPEA, do Instituto de Política Econômica Aplicada, demonstra que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a
arcam com uma carga tributária de 54%. São quase 3/5 da época de Tiradentes. 54% para os mais pobres, para os mais empobrecidos. Porque o nosso modelo tributa o consumo pesadamente. Até o mendigo que ganha uma esmola e vai comprar alguma coisa, está pagando mais tributo do que o banqueiro, que quando tem os lucros distribuídos, é tudo isento. Como é possível isso? É por isso que somos um dos países mais injustos do mundo, com uma concentração brutal de renda. Estudos feitos com base nos dados da Receita Federal mostram que 0,5% concentra 43% do patrimônio declarado à Receita Federal, do declarado. Isso antes da repatriação. Então, esses dois elementos juntos, uma injustiça tributária e uma sangria de recursos por meio da chamada dívida pública, amarram o nosso gigante Brasil. E tudo isso faz parte do modelo econômico aplicado aqui. A questão da dívida, ela anda de braço dado com a chamada política monetária. O Banco Central, com a desculpa de controlar a inflação, coloca as taxas de juros mais elevadas do mundo aqui no Brasil, sem justificativa técnica, política, jurídica, nem econômica. Não tem justificativa, é uma opção, é uma deliberação de remunerar regiamente o capital. E essa política monetária gera dívida pública. Um dos mecanismos, além do juro alto, retiram a sobra de caixa dos bancos e remuneram diariamente, gerando dívida pública. Olha só, 1,1 trilhão atualmente, da nossa dívida interna, que já está perto dos 5 trilhões, correspondem a esse mecanismo chamado de operação compromissada, em que o Banco Central enxuga 1,1 trilhão de dinheiro que sobra no caixa dos bancos e remunera diariamente. Gente, 1,1 trilhão, 17,5% do PIB. Esse foi um dos principais fatores que provocaram a crise atual. Que crise é essa que nós estamos vivendo no país? Nós tivemos alguma praga, alguma peste, guerra ou calamidade? Não. O que é que provocou a crise que estamos vivendo? Essa política monetária suicida, e ninguém fala nela. E ela produz dívida, e aí a dívida serve de justificativa para cortar na saúde, cortar na educação, cortar investimentos, impedir investimentos geradores de emprego. É o tal do ajuste fiscal, corta tudo. Para quê? Para sobrar para a dívida. A dívida também está servindo de justificativa para as contra-reformas. Como a Bárbara falou, a reforma da Previdência, os argumentos colocados pelo governo de déficit. Que déficit? Pois só a DRU, a desvinculação das receitas da União, morde 30%. Se houvesse déficit, o que haveria para morder? Não existe o déficit. Os argumentos não se sustentam. Por que é que está aí essa reforma da Previdência? Para aprofundar mais ainda a desigualdade social no Brasil e para fazer sobrar recursos para a dívida. Então, é hora de outra inconfidência. Não só mineira. É uma inconfidência geral. É hora de reivindicarmos a nossa soberania. Porque a nossa soberania
está muito enfraquecida com esses mecanismos de liberdade total de movimentações de capital, com toda essa entrega de patrimônio, que também é a dívida que leva às privatizações, com todo o fruto das privatizações, desde Collor, que foram mencionadas pelo deputado Paulo Ramos, todo o fruto dessas privatizações levianas que entregaram o nosso patrimônio por baixo preço. Para onde foram empregados os recursos? Os poucos recursos arrecadados? Para pagar essa chamada dívida. Então, nós temos aí esse esquema que nós denominamos sistema da dívida, para diferenciar daquele endividamento que a gente aprende nos livros, aquele endividamento que algum recurso chega, que é aplicado em algum projeto, aquilo é gota d'água no oceano. A dívida tem sido um esquema que nós batizamos de sistema da dívida, para amarrar o nosso país, para justificar a entrega de patrimônio, para justificar contrarreformas, para justificar cortes que impedem a emancipação da educação de qualidade, da saúde de qualidade, de uma economia solidária e do Brasil que somos e que não podemos desistir. Deputado Paulo Ramos, o senhor falou em esperança, eu falo em fé, em certeza, em ação. Não podemos parar de lutar, porque o Brasil de verdade é um Brasil riquíssimo. A nossa realidade é uma realidade de abundância, extrema abundância. Olha que somos um país roubado há 517 anos e ainda somos ricos. Temos todos os minerais estratégicos aqui. Temos água, temos terra agricultável, temos todas as matrizes energéticas em abundância. E acima de tudo temos um povo maravilhoso. Não é à toa que falam povinho para nos desmoralizar, para baixar nossa autoestima. Temos que tirar isso, não é? Eu com muita honra coordeno a Auditoria Cidadã da Dívida. Mas essa é uma luta que avança, porque nós temos muitos coordenadores. Aqui presentes temos vários. Temos o Murilo, que já coordenou, a Rita, que coordena atualmente, o Paulo Lindsay, o Leon, que está aqui na mesa, a Helena, que está começando a coordenar um núcleo lá em Niterói. Vários aqui participam, várias pessoas aqui participam, e é isso que constrói esse movimento emancipador. Getúlio fez uma auditoria da dívida. Essa é uma página da história que tentam apagar. O que ele apurou? Apenas 40% dos contratos apenas 40% do estoque da dívida estava documentado em contratos. Não havia contabilidade regular, não havia controle dos pagamentos. Getúlio conseguiu reduzir à metade tanto o estoque da dívida como o fluxo de pagamentos, de forma legítima, por meio de uma auditoria. A auditoria é essa ferramenta que traz a verdade à tona e possibilita ações. Não é à toa que tantos direitos sociais e tantos investimentos que estão aí até hoje nasceram no governo de Getúlio Vargas. A dívida atual, ela explode a partir da ditadura militar, a partir da década de 70, com inicialmente uma oferta de capitais, a partir do fim da paridade dólar-ouro nos Estados Unidos, imprimem dólar à vontade e vêm oferecer a juros bem baixos e prazo de carência. Então, aquele governante nem precisaria se preocupar em pagar, porque o início do vencimento já ia ser em outro governo. E depois, os próprios bancos credores, que controlavam o Banco Central norte-americano, o Fed, que é privado, sempre foi privado,
elevaram essas taxas de juros para mais de 20% ao ano e provocaram a crise de 82. Essa crise provocada pelos próprios credores justificou a entrada do FMI aqui no Brasil. E é o FMI que manda na política monetária até hoje. Essa política monetária que não nos serve. Escondida, nem na escola de economia ensinam os mecanismos de política monetária que amarram o nosso país. Essa dívida espúria, tanto contratada pelo setor externo como setor interno lá na década de 70, se aproveitando das taxas baixas, com a multiplicação dessa dívida na década de 80, o FMI exige que o Banco Central se transforme em devedor a partir de 83, tanto da dívida externa pública como da dívida externa privada. Isso tudo foi negociado em contratos assinados nos Estados Unidos, sem conhecimento de ninguém. Nós tivemos acesso a eles durante essa recente CPI da dívida realizada em 2009 na Câmara dos Deputados. Essa dívida que foi assumida pelo Banco Central se multiplicou, chegou a ser 80% de toda a nossa dívida externa, passou por uma suspeita de prescrição em 1992. E o que é uma dívida prescrita? Podre. O que foi feito em relação a esse fato? Absolutamente nada. E essa dívida prescrita foi transformada nos títulos Brady. Uma operação, deputado Paulo Ramos, que se aquela sua iniciativa tivesse virado lei, não seria possível de ser realizada. Mas, em 94, aquela dívida manchada de corrupção, de várias ilegalidades, ilegitimidades e fraudes, foi transformada em títulos Brady, num processo feito às escuras em Luxemburgo, paraíso fiscal. E o que aconteceu com esses títulos Brady? Foram batizados de moeda podre, reconhecidamente moeda podre. Claro que era podre, era resultado de transformação de dívida prescrita. E eles serviram para quê? Para serem transformados em dívida interna a partir do Plano Real, que pagava juro de quase 50% ao ano lá em 94, 95, 96. De novo com a desculpa de controlar a inflação. E outra parte desses títulos Brady foram aceitos como moeda para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. Então, gente, essa dívida não é uma coisa só financeira, não. Ela mexe com a economia do país e com a vida de cada uma de nós. Essa dívida é uma fraude, é um grande esquema, mas não adianta fazer discurso sobre isso. Isso tem que ser provado. E a ferramenta que prova é a auditoria. Porque a auditoria se faz em base a documentos oficiais, dados oficiais. E só é possível fazer auditoria com equipe. Então, os núcleos da auditoria cidadã, os nossos colegas auditores e todas as pessoas aqui, estão todas elas convocadas a serem auditores cidadãos. Porque eu não acredito em solução para esse país que venha de cima para baixo. Não há isso. A solução para esse país virá da conscientização dos brasileiros e brasileiras. Isso é que vai mudar o país. E essa construção, para ela ser sólida, ela tem que vir de baixo para cima, da base da sociedade, com raízes, com sustentação,
com conhecimento e com sentimento de que esse país é o nosso país, nós nascemos aqui, esse povo é o nosso povo, e que se nós não nos interessarmos pelas questões do nosso país, aí não podemos reclamar. Essa é a nossa tarefa. E para isso, a Auditoria Cidadã tem servido para denunciar o roubo que tem sido feito no nosso orçamento federal. Todo ano, quase a metade do orçamento federal vai para essa dívida. Todo ano. Além das contrarreformas, das privatizações e de toda a marra. Mas essa dívida se reproduz também em âmbito dos estados e municípios. Aqui no estado, olha, o que já foi denunciado aqui, que está acontecendo com a UERJ, com todos os bens do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tinha uma questionável dívida de cerca de 15 bilhões, lá em 99, altamente questionável. Em mercado, essa dívida era negociada por valores baixíssimos. O que o governo federal fez? Refinanciou essa dívida a 100% do valor de face. E não só isso, somou a essa dívida do estado do Rio de Janeiro, lá pelo valor de face de 15 bilhões, somou mais de 4 bilhões de passivos do Banerj, que foi privatizado, entregue para o setor financeiro, bancário. Aqueles mais de 4 bilhões de passivo, que ninguém sabe que passivo era aquele, virou dívida do estado do Rio de Janeiro. E todos os cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro estão arcando com essa dívida. Aqueles 20 bilhões, porque era mais de 15, sobrou mais de 4, foram quase 20 bilhões refinanciados lá em 99. Aqueles 20 bilhões já foram pagos pelo menos 3 vezes. Mas o Estado ainda deve 4 vezes. A dívida do Estado é 80 bilhões. A conta não fecha. A conta não fecha. É um grande esquema e que só uma auditoria pode desvendar, não é? O mais grave é que o sistema financeiro não está satisfeito com tudo isso que já fez. Querem muito mais. E eu quero aproveitar esse momento para fazer uma denúncia de um tipo de mecanismo que está entrando aqui no Brasil, se espalhando como uma praga. Já são mais de 60 empresas. Olha só que infâmia. Temos privatizado todo o nosso patrimônio público. Recentemente privatizamos o satélite da Telebrás, novinho. Privatizamos, nossas telecomunicações estão em mãos privadas. Mas estamos criando novas empresas estatais. Para quê? Para emitir papéis financeiros, debêntures. Esse tipo de empresa está sendo criado em vários estados e municípios, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu participei de uma CPI na minha cidade natal, Belo Horizonte, porque lá foi criada a PBH Ativos S.A. Ela foi criada com um capital de R$100 mil pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Quando ela começa a emitir essas debêntures, ela emite de uma vez 2.300 debêntures por R$100 mil cada uma, oferecendo juros de 23% ao ano. É totalmente insustentável. E essa empresa, ela é criada como uma estatal, com garantia pública, até o momento em que essas garantias são utilizadas, são pagas. Depois, ela pode ser privatizada. E lá em Belo Horizonte estão passando todas as atribuições da Secretaria de Administração,
de várias secretarias do município para essa empresa. É um projeto de acabar com o Estado, do Estado supermínimo, administrado por empresas. Eu aproveito essa oportunidade para fazer essa denúncia, para que a Assembleia Legislativa possa iniciar uma investigação, talvez até uma CPI aqui também, para investigar essa empresa que está sendo criada aqui pelo governador Pezão. Esse esquema é o mesmo esquema que quebrou a Grécia. Nós identificamos esse mesmo esquema atuando na Europa, por imposição do FMI lá na Europa, tá? Bom, todos nós hoje estamos chocados com toda a corrupção que está sendo anunciada. Todos os dias temos novos casos, novos escândalos de corrupção que estão presentes em todos os poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário, até no Ministério Público e em todas as instâncias, federal, estadual, municipal. Estamos todos chocados com isso. Pois bem, o dano provocado pelo sistema da dívida é muito maior do que todos esses escândalos conhecidos somados. Infinitamente maior. Então, é urgente acordarmos para esse sistema da dívida, mobilizarmos a nossa sociedade, né? Entendermos a relação desse esquema com todo esse cenário de escassez que é imposto a esse país marcado pela abundância. Olha que contradição. Vivemos no cenário de escassez, com crise de todos os tipos, sem dinheiro para os direitos humanos, sem dinheiro para os serviços essenciais, com as pessoas sem direito a uma vida digna. Esse cenário de escassez não combina com o Brasil, que é o país da abundância. Nesse sentido, a luta da Auditoria Cidadã tem procurado contribuir para alertar para tudo isso, para levantar essa bandeira de exigir uma auditoria, exigir a verdade sobre esse esquema do sistema da dívida e esclarecer, conscientizar a nossa sociedade. Essa medalha vai servir para nos lembrar que nós seguimos fazendo a luta de Tiradentes. Ela vai nos inspirar e ela vai fortalecer todo o nosso movimento. Então, deputado Paulo Ramos, eu agradeço profundamente a sua indicação para que eu pudesse receber essa medalha, que, mais uma vez, eu compartilho com a minha família, meus colegas e todos os militantes da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito grata, de coração, por essa homenagem e por todos vocês. Passar as mãos da Maria Lúcia Fatorelli, a fotografia, né? Da nossa... Mas recebemos do deputado Chico Alencar a seguinte mensagem que foi trazida pelo Paulo Passarinho, que também acabou de chegar. Obrigado, Passarinho. Paulo Passarinho também, grande lutador, né? Que está aqui alinhado à luta pela Auditoria Cidadã da Dívida. Mas, caro colega Paulo Ramos, a medalha Tiradentes para Maria Lúcia Fatorelli é uma questão de justiça. Ela é uma militante competente e abnegada da causa da auditoria da injusta dívida. A ela e a você, um abraço solidário e fraterno
Chico Alencar. Recebemos também mensagem do deputado Valdec Carneiro, companheiro nosso, deputado estadual, de vários outros parlamentares. Antes de terminar esta solenidade, dizer que o Brasil é o país da exclusão. O sofrimento humano no nosso país, às vezes eu digo, o Brasil ainda, com tudo aquilo que enfrenta, o Brasil é apontado durante anos a fio como dentre as maiores economias do mundo e ainda não definiu sequer uma habitação digna para cada família. Temos aí as questões da educação, da saúde, mais as questões ligadas à segurança pública, mas é possível uma constatação imediata do sofrimento humano no nosso país, a partir do Rio de Janeiro, vendo a parcela da população que dorme sob as marquises, mas vendo também esse processo de favelização que demonstra a gravidade da injustiça social no nosso país. De qualquer maneira, eu, por uma lembrança assim, que está na minha alma, em homenagem a Maria Lúcia Fatorelli, encerrar a nossa solenidade com uma parcela do hino à independência, né, que o velho Brizola sempre procurava encerrar as nossas reuniões. Eu vou pedir a todos que, em coro, o Brava Gente brasileira. Salve o povo latino-americano. Salve Maria Lúcia Fatorelli. Vamos lá dizer que nós anotamos as suas propostas e vamos iniciar aqui na Assembleia Legislativa esse movimento. Vamos começar investigando a própria dívida do Rio de Janeiro. E vamos também travar uma luta para que todos aqueles partidos políticos progressistas que queiram lutar pela soberania nacional, que incluam imediatamente nas suas propostas, talvez como item primeiro, a auditoria cidadã da dívida pública. Parabéns a todos, muito obrigado. Está encerrada a nossa audiência pública. Agradecer cerimonial, que está aqui, agradecer os servidores da LET, está aqui grafia, todos que participaram, segurança desse nosso esforço.